paz do Senhor, um bom dia a cada uma de vocês, passando aqui para trazer mais uma palavra, ministrando mais uma palavra com cada uma de vocês, para a gente começar, a gente ter um dia abençoado, em nome de Jesus, amém? Quero estar lendo com vocês lá em Atos 16, que vai falar assim: aconteceu que, indo nós para um lugar de oração, nós saímos ao encontro uma jovem possessa do espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos de Deus, do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na hora, saiu. Vendo os seus senhores que lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Sila, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores rasgaram-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E depois que lhes deram muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior. Ele prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveia tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abrindo-se todas as portas e soltando todas as cadeias. Amém? Uma palavra que muitas de nós conhecemos, que fala sobre a prisão de Paulo e Silas. E aqui a palavra vem falar um pouco conosco sobre o porquê que eles foram presos. Paulo e Silas foram presos porque eles fizeram uma libertação. Através da vida deles, Jesus libertou uma jovem ali. Uma jovem que era usada por pessoas para ganhar um lucro, para ela adivinhar a vida das pessoas. Era como se fosse uma cartomante, como se fosse uma pessoa que jogava cartas. Era uma pessoa que, enfim, usada pelo inimigo, pela possessa, como a Bíblia fala, para ela adivinhar a vida das pessoas. E muitas pessoas buscavam saber alguma coisa sobre sua vida através dessa mulher, desta jovem. E ali tinha pessoas que cuidavam desta jovem e cobravam para isso tudo acontecer. E de repente, quando Paulo e Silas passam por este lugar, eles ficam indignados, como a palavra fala, e Paulo repreende e manda e expulsa em nome de Jesus aquele espírito. E aquela jovem, ela é liberta. A partir daquele momento, na mesma hora que ele expulsa, aquela jovem é liberta. E isso incomodou muito aqueles homens que cuidavam da parte financeira, que apresentavam ela nos lugares. Então eles tomam uma decisão e eles mandam prender Paulo e Silas. Eu quero te dizer que muitas vezes você falar a verdade vai ter um preço. Muitas vezes você falar algo reto, algo digno, você vai ser, quem sabe, rejeitada. Mas eu quero te dizer que se você estiver com Cristo, se você fazer conforme o Senhor ordenar você fazer, você não vai estar abandonada, você não vai estar rejeitada, você só não vai estar participando da mesa dos escarnecedores, daqueles que querem compactuar com o mal. E eu te digo, o Paulo e Silas, eles podiam muito bem ter aceitado aquela jovem dizendo, na verdade não era ela, era o espírito que possuía ela, que falava que eles eram, sim, eles eram homens de Deus, eles estavam levando a palavra da salvação.
Na verdade, era um motivo de deboche. E na mesma hora, Paulo e Silas, eles têm uma atitude de repreender em nome de Jesus. E muitas vezes você vai falar algo da parte do Senhor que é verdadeiro, e quem sabe alguém até vai virar as costas para você. Quem sabe alguém vai fazer algo ruim para ti. Mas eu quero te dizer que você permaneça firme na palavra do Senhor. Não negocie a palavra do Senhor, não troque aquilo que o Senhor derramou sobre a tua vida por causa de bandejas, de ofertas que tudo que o mundo oferece é passageiro. Mas a Bíblia fala que tudo que o Senhor te der, tudo aquilo que Ele nos ofertar é para a vida eterna. E seguindo na palavra, aqueles homens pegam Paulo e Silas e arrastam eles até a praça. Quando chega na praça, a palavra fala que eles rasgam as vestes de Paulo e Silas. Rasgam as vestes e começam a açoitar. Levam eles para a praça a ser humilhados diante da multidão. E a multidão, ela estava unida junto àqueles homens do mal, junto àqueles homens que queriam fazer justiça com as próprias mãos. Ali eles envergonham Paulo e Silas. Eu acredito que quando foi rasgadas as vestes deles, deixaram eles nus. Quando arrastaram eles até a praça, deixaram eles envergonhados. E quando começam a açoitar, eles não fizeram nada de mal. Eles não cometeram nenhum crime, eles não fizeram nada que prejudicasse a vida de alguém, muito pelo contrário. O que eles fizeram foi levar uma palavra e libertar uma moça, libertar uma jovem, que a Bíblia não fala quanto tempo ela era possessa, quanto tempo ela era usada pelo inimigo. Aquela jovem, ela foi liberta, aquela jovem começou a ter vida, mas para aqueles homens que eram usados pelo inimigo, começaram a fazer justiça e dizer que eles estavam errados. Eles não fizeram nada de mal, mas mesmo assim eles aguentaram os açoites, aguentaram a humilhação, e ainda assim, além de ser humilhados, eles dão uma ordem para o carcereiro: leve eles e aprisione eles, coloquem numa cela, quem sabe muito fechada, muito bem cuidada, e lá ainda colocam algemas nas mãos e tronco nos pés, e jogam eles dentro daquela prisão. Eu quero te dizer que às vezes acontecem situações na nossa vida que o inimigo ou pessoas tentam aprisionar nós. Eu acredito que você já tenha passado por uma situação a qual o inimigo tenta aprisionar. Como assim aprisionar? É algo que você não consegue romper. Quem sabe você já tenha se perguntado: por que eu só vou até tal lugar? Eu só consigo me mexer até tal momento, e de repente parece que acontece alguma coisa que eu travo, ou que eu paro, desanimo, e eu acabo retrocedendo. Eu acabo voltando para trás, eu acabo parando no meio do caminho. Quando era para muitas vezes você estar muito longe, para você estar voando, para você estar grande diante de muitas situações. Grande que eu digo é você e Deus. Deus tomando a tua vida e sendo tudo na tua vida. Assim é quando a gente se sente fraco e pequeno, o Senhor vem, Ele é a nossa força e Ele se torna grande em nós. E ali fala que eles dizem pro carcereiro cuidar muito bem eles. E eles dentro daquela prisão, eu acredito que eles com muita dor dos açoites, com muita vergonha, quem sabe, mas uma coisa eles tinham no coração deles que Deus estava no controle de tudo. Que o que eles fizeram não foi um mal, e sim um bem. Só que para fazer um bem, muitas vezes a gente paga um preço, e é assim. Então ali eles tomam uma atitude, imagino eles conversando entre eles: vamos orar, vamos louvar. A Bíblia fala que eles começam a orar e eles começam a cantar louvores. Eu imagino que por muitas vezes você tenta cantar, você tenta prosseguir, tem algo que lhe impede. Mas eu quero te dizer que se teu coração for do Senhor, nada pode impedir você de parar. Ninguém pode impedir você de parar. E buscando e entendendo um pouco sobre o que é o tronco dos nossos pés. O que era o tronco que colocaram nos pés de Paulo e Silas. Colocaram o tronco porque o tronco ia impedir eles de caminhar. Ia impedir eles, de repente, se a cela se abrisse, ia impedir eles de correr, ia impedir eles de avançar.
Então o tronco, ele vem dizer que é a caminhada paralisada, uma caminhada interrompida. E assim, mas eles mesmo assim, eles não aceitaram. Mesmo assim, o coração deles era um coração de adoradores, porque o encontro que eles tiveram com Jesus, o encontro que eles tiveram com Deus foi um encontro genuíno. O que é um encontro genuíno? O encontro genuíno é aquele encontro que você reconhece que Ele fez tanta coisa pela tua vida, que você para pensar e você diz, Senhor, eu não tenho dinheiro no mundo que possa pagar o que o Senhor fez até aqui na minha vida. Por mais que eu queira fazer tanta coisa, eu nunca vou conseguir lhe pagar. Mas é um amor que você sente por Ele, mesmo não vendo Ele. Mas você sentindo um amor que você chora, que você se quebranta, que você lembra de quando Ele te juntou lá atrás. Quando, quem sabe, você estava no fundo do poço, a única esperança foi Ele. Eu quero te dizer que essa esperança, eles tinham isso dentro do coração deles. Paulo e Silas tinham um coração adorador. Mesmo a circunstância deles, a circunstância era para a morte, quem sabe. A circunstância era para terminar com a vida deles ali. Mas o coração deles fazia com que eles cantassem louvores ao Senhor. Mesmo eles encarcerados lá dentro, mesmo eles com os troncos nos pés, com as algemas, eles tinham uma boca e um coração que podia adorar o Senhor. Eu quero te dizer que o mistério, quero te dizer que a chave para te sobreviver a muitas lutas e vendavais vai ser a tua adoração. É tu adorar, mesmo que esteja doendo, mesmo que você esteja numa situação terrível, quem sabe. É você dizer, Senhor, eu quero te adorar. Eu quero cantar louvores a ti, eu quero orar, eu quero me quebrantar, eu quero te agradecer. Ainda que essa situação não foi como eu esperava, ainda que as coisas aconteceram, não foi do meu jeito. Mas você dobrar os teus joelhos e mesmo com dor, você dizer, Senhor, muito obrigada por isso. Obrigada porque eu sei que é um livramento que o Senhor vai me dar, está me dando e lá na frente eu vou entender. Eu quero te dizer que o teu coração de adorador, a tua boca profética vai fazer com que as cadeias se rompam, vai fazer com que haja um barulho no mundo espiritual, um terremoto como houve aqui para Paulo e Silas. Quando eles começam a cantar e orar, as cadeias começam a cair, as paredes começam a romper, as algemas foram quebradas, os troncos foram quebrados e eles foram libertos pelo poder que há no nome de Jesus. Mas por que eles foram? Porque o coração deles era um coração adorador, um coração que adorava o Senhor em todos os momentos. Ah, mas irmã Débora, é fácil dizer que a gente adorar em todos os momentos? Não é fácil. Não é fácil porque muitas vezes tu vai estar passando por um momento muito difícil, no vale ou no deserto. Como que se adora no vale ou no deserto? Não se adora. A gente chora, clama ao Senhor e diz, Senhor, me ajuda a passar por ele. Me ajuda a passar por esse momento difícil. E mesmo que a situação não seja boa, eu vou continuar te agradecendo. E aí vai cair as muralhas e o diabo vai ter que fugir em nome de Jesus. O inimigo vai fugir porque ele sabe que o teu coração não é qualquer um. O teu coração, a tua vida foi ganha pelo aquele que vive e reina para todo o sempre, que é Jesus Cristo, que é Deus poderoso, Deus altíssimo, o Deus tremendo que pode todas as coisas nesse lugar. Amém? Essa é a palavra que eu quero deixar para você hoje e dizer para você que você é uma adoradora e não importa a situação, adore a Ele em espírito e em verdade, que Ele vai quebrar muitas correntes, vai quebrar muitas cadeias, muitas algemas e você vai ver o milagre que o Senhor vai fazer na tua vida. Amém? Fiquem na paz do Senhor, um dia abençoado em nome de Jesus.